Olá amigos, tudo bom? Eu sou o Elson Melo do canal Artes Naturais. Estou aqui, gente, para fazer o levantamento do Caudex daquelas plantas que estavam plantadas na terra de jardim. Então vamos fazer o levantamento do Caudex e ver que formas elas podem nos oferecer, ou o que a gente pode criar com cada uma. Então vamos começar por essa daqui. Essa é uma das mais simples que tem. Foi aquela muda que eu fiz por estaquia, certo? Ó, gente, ela tem uma boa quantidade de raiz. E quando eu fui observar ela aqui, gente, ó, os grupos de raiz são separados, ó. Tá interessante. Eu vou plantá-la aproveitando a forma que ela tem. Essa daqui não passou por nenhuma poda, então eu vou plantá-la normalmente, certo, gente? Com aquele substrato vitaminado que ela já estava, né? Foi a que deu um bom número de raízes em 5 meses apenas. Essa daqui eu não vou fazer levantamento de Caudex, eu só estou replantando. Então aqui ela está plantada. E com relação à água, gente, ela pode ir agora até para chuva, porque eu não fiz nenhum procedimento nela, certo? Então eu vou aguá-la muito bem e esperar o desenvolvimento dela. Vamos para a próxima. Essa daqui é aquela que eu tinha feito uma alporquia porque ela não tinha saído raiz. Mas eu já me arrependi de fazer a alporquia. Eu já vou deixar ela ser à vontade. Porque quando eu fui observar essa planta, gente, olha, ela é uma planta que nunca foi feito a poda da sua raiz principal, certo? Então ela continuou o crescimento da sua raiz. Nessa ponta foi que ela veio fazer suas divisões, certo? E aqui ela saiu também, ó, uma saia nessa altura aqui, ó, do Caudex, de raízes longas, ó, certo? Então, já que eu nunca fiz a poda dela, eu não vou fazer mais, eu vou deixar ela crescer naturalmente. Vou plantar ela assim, normalmente. Essas raízes, eu vou deixar que elas se alonguem para as bordas do vaso. Então vamos plantá-la aqui. Eu só vou enterrá-la até aqui, certo? Ela não vai querer segurar, né, gente? Então a gente precisa colocar uma sustentação aqui, ó. Deixa eu separar aqui. Cuidado para não machucar as raízes, certo? E ó, já ficou em pé. Então eu quero abrir essas raízes aqui, ó, para as laterais do vaso. Então eu fiz aqui, gente, ó, uma vala em volta do vaso. Distribuí as raízes nesse sentido, ó, ok? Agora eu vou colocar substrato. Enterrar todas, né, gente? Vou deixar ela assim, já tá presinha aqui, ó. Olha só como ela ficou, gente, ó. Prendi lá embaixo só, certo? Ela vai ficar com essa forma aqui, gente, então, certo? Vou deixar essas raízes naturalmente crescer. Esse galho aqui, gente, eu não vou fazer mais o corte dessa alporquia, certo? Eu vou deixar aqui e vou fazer a copa dessa planta aqui em cima, gente. Essas duas partezinhas aqui, ó, tá parecendo dois bracinhos, já estão com a nova brotação, gente, aqui, ó. Eu vou tirar. É uma pena arrancar uma brotação, gente, mas é para que a gente possa dar estilo na nossa planta, né? Então eu vou deixar aqui, ó, 3 ou 4 folhinhas, certo? E as demais aqui, gente, eu vou tirar esse galho. Para não cortar agora e perder porque ele é muito verdinho, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma alporquia e espero ele enraizar. Concluímos mais um levantamento de um Caudex de uma planta que estava numa terra de jardim e agora se encontra em nosso substrato vitaminado. Essa também não foi feita, gente, a poda da raiz, ó, a raiz principal aqui que veio se dividir, certo? Então ontem quando eu estava fazendo a limpeza dela e observando, eu machuquei um pouco ela aqui, gente, ó. Então ficou um pontinho preto. Esse pontinho preto, quando eu estava observando ela nessa posição, então ela me deu uma ideia, gente, olha, de um camarão, certo? A cabeça do camarão aqui, certo? Com aquela serrilha que ficaria para frente, não sei como é que vai ficar o camarão com essa forma. E aqui o corpo do camarão. Então eu vou enterrar ela daqui para baixo, para que isso aqui desenvolva mais, certo? Só que o camarão também precisa de raiz aqui embaixo, né, gente? Que seria as perninhas do camarão. Então eu vou tirar as raízes que não tem nada a ver aqui de cima e as que não serão úteis, e depois vou mostrar para vocês como é que a gente vai fazer para desenvolver essas raízes pequenas que estão embaixo, que é onde a gente precisa de raiz.
Aqui vamos tirando as raízes. Então, amigos, olha, tirei aquelas raízes que estavam na parte de cima aqui, ó. Certo? Aqui. Então, o que é que a gente faz, gente? Canela, né? Para não haver nenhum apodrecimento. Certo? Então vou plantar ela, gente, ó, daqui para baixo, certo? Então essa parte vai aumentar, vai desenvolver, certo? E talvez a gente tenha uma melhor forma. Não dá para fazer a forma total de um camarão agora, certo? Mas olha, já temos um olho aqui ou aqui. Ela vai se desenvolver mais. Nessa parte de baixo aqui, nós vamos precisar de um pouco de raiz para que sejam as perninhas do camarão, né, gente? As nadadeiras dele. E só temos isso aqui, ó. Então a gente tem que, além de plantar, fazer com que o substrato chegue até essa parte para desenvolver essas raízes aqui, ó. Estando plantado daqui para baixo, essas raízes vão desenvolver e talvez dê mais formas ainda. Eu vou plantar ela nessa posição aqui, gente, ó. Vai ficar, ó, alto, né? Aqui eu vou colocar uma sustentação. É preciso colocar essa sustentação, gente, porque não tem raiz suficiente para segurar, né? E a gente tá colocando numa posição contra a que era a planta, certo? Aqui embaixo, gente, ó, eu vou precisar de substrato para que essas finas raízes aqui, ó, se desenvolvam, certo? Então eu vou tentar colocar uns copinhos descartáveis aqui, ó, com substrato. Coloca o copinho aqui, gente, ó. Pega todas as raízes, coloca aqui, ó, dentro do copinho, tá vendo? Então elas vão crescer para dentro do copo, gente. O copo é só para aumentar uma borda e segurar o substrato até essa parte superior aqui. Então isso vai induzir que nasça mais raízes ou então essas mesmo se multipliquem. Então aqui, gente, agora mais substrato, né? Todo esse copo tem que ser preenchido com substrato, gente. Colocando direitinho, arrumando as raízes. Para finalizar, mais substrato, né, gente? Porque o substrato tem que ficar aqui em cima, por enquanto. Certo? Enquanto essas perninhas dele não crescer, essas nadadeiras. Aqui já estamos com o primeiro formato, como eu falei, certo, gente? A ideia é uma, de repente pode mudar para outra. Que antes era uma cobra, a natureza não quis, já formou outra coisa. Então agora vem esse camarão. Vamos esperar um tempo, certo, gente? Essas raízes crescer e depois a gente vai fazer os desenhos aqui para que a gente faça as divisões das suas carapaças bem direitinho aqui, ó, certo? Mas antes, vamos deixar ela se recompor bem direitinho, certo? E depois a gente faz o desenho na mesma. Só que antes essa planta precisa reagir, certo? Ela vai abrir aqui, ó, sua nova copa aqui, certo? Aqui eu não vou deixar nascer nenhum broto, vou deixar só nessas pontas aqui. E aqui, gente, ficamos com esse vídeo, né? De levantamento de Caudex, certo? Das nossas plantas. E agora vamos esperar, vamos deixá-la crescer um pouco, né, gente? E a gente vai melhorando cada vez mais sua forma. Então eu quero aqui aproveitar agora o final desse vídeo, gente, para responder uma pergunta aí de uma de nossas inscritas. Ela perguntou de quanto em quanto tempo a gente pode fazer o levantamento desse Caudex. Bom, gente, isso vai variar de cada planta. Essas plantas aqui que eu estou querendo fazer algum tipo de arte nela, a cada 4 meses eu vou dar uma olhadinha para saber como é que ela está, ou até antes, dependendo do que eu fiz com elas. Se você já tem uma planta adulta com mais de 1 ano em casa, você pode tranquilamente, gente, a cada ano fazer o levantamento do Caudex dela. As minhas eu faço 4, 6 meses,
porque eu estou sempre fazendo arte, sempre querendo que uma raiz ou uma parte dela se desenvolva. Não podemos também estar desenterrando a planta do seu substrato. E sempre, com todo o cuidado que a gente tenha, sempre vai se partir raízes, certo, gente? Então, antes de 4 meses, não é bom mexer em nada de planta. A não ser que você dê alguma forma, alguma raiz e precise mudá-la de vez em quando. Então, gente, vamos ficando com mais um vídeo por aqui de levantamento de Caldex. Muito obrigado, voltem sempre e Deus abençoe a todos.